Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. E aí galera, eu sou o Lucas. E a gente está aqui hoje para apresentar para vocês mais um Pode Nero! Pri, hoje a gente vai falar de um assunto que acaba sendo muito básico, mas eu acredito que a maioria dos consumidores tem muita dúvida sobre. Afinal, o que é vinho e se espumante eu posso chamar de vinho também? O que tu me diz sobre isso? Exato, muita gente tem essa dúvida, então acho que a melhor forma é a gente começar bem do princípio e entrar na questão da legislação. Então, o que diz a legislação brasileira sobre o que é vinho? Talvez vocês já pegaram um rótulo e olharam no contrarótulo, ali a gente tem a composição daquele produto. Assim como qualquer alimento que tu for no mercado, tu vai pegar uma embalagem, tem a composição. Normalmente o que vai estar ali é fermentado de uvas e adição de algum conservante. Então, pela legislação brasileira, vinho é todo fermentado alcoólico proveniente da fermentação das uvas e é permitido, então, algumas, digamos, correções, que é essa questão de conservante principalmente. Pri, então eu posso dizer que qualquer dúvida a pessoa pode tirar no contrarótulo, na etiqueta que vem junto com qualquer produto comercializado aqui no Brasil. Seja um produto importado ou seja um produto nacional, correto? Exatamente, sempre vai ter ali. E pode ter, por exemplo, aqui no Brasil a gente normalmente utiliza só um conservante, mas quando for importados pode ter mais de um conservante. Por quê? Porque essa legislação ela muda de país para país. Isso, então, e lembrando, né, Pri, tem a sua regra. Que conservante é algo super normal, usual no mundo do vinho, desde os mais básicos até os vinhos de alto padrão, né? Então tudo isso é muito bem especificado quando a gente elabora o produto. Mas uma coisa interessante da gente falar é a questão de vinho é feito de uva. E aquele negócio de vinho de outras frutas e outros fermentados, eu posso chamar de vinho? Porque muita gente chama. Exato. Voltando para a legislação, fermentado de uvas, ou seja, então outras frutas não entram. A gente sabe que a gente pode fazer fermentado de outras frutas, porque o que é um fermentado? Ele é um produto feito a partir da elaboração, né? Pode ser de frutas, uma coisa que é algo que fermenta. Então a gente precisa do quê? De açúcar e de carboidrato para fazer essa fermentação. Que é o que acontece na cerveja, mesmo sem ser de fruta. A gente tem as cidras, a gente tem outros fermentados. Então, fermentado de pêssego, hidromel, quem gosta. Então, mas eu não posso nunca chamar de vinho, porque vinho vem de vinha, que é a videira. Então, basicamente, todo vinho é feito de uva, preferencialmente muito qualitativa, com estado sanitário e maturação perfeito, né? Exatamente. E quando a gente fala assim, é fermentado de uva, a gente fala que ele é fermentado só de uva. O que isso quer dizer? A gente não pode ter adição de água, a gente não pode ter adição de corante, a gente não pode ter adição de aromatizante. Então ele é um fermentado único e exclusivamente de uva. Que fique bem claro isso, pessoal. Mas, dentro desse mundo de vinho, existem várias subclassificações, né? Então, acho que a gente pode começar falando sobre os vinhos tranquilos, que é um termo que as pessoas não conhecem muito, mas é mais fácil do que a gente imagina. Exato. Então, o que é esse negócio de vinho tranquilo? Tem o vinho estressado, talvez, né? Estressados somos nós. O vinho tá de boa. Deixa eu tomar agora. Então, o que acontece falando quando é vinho tranquilo? O que é esse tal de vinho tranquilo? Muitas vezes a gente fala esse termo e as pessoas já fazem realmente essa cara. Parece que eu morri do estressado somos nós, tipo, muito bom. Assim, vinho tranquilo. Vinho tranquilo é muito mais simples do que parece. Vinho tranquilo é qualquer vinho que não tenha presença de gás. Então, por exemplo, aquele vinho que a gente vai no supermercado, que normalmente é o vinho que a pessoa está mais acostumada a consumir, então, o Chardonnay, o Merlot, ele não tem presença de gás, ele é como se fosse um vinho bem tradicional que a gente conhece. Ele é conhecido então como vinho tranquilo. Ele é um vinho que não tem essas borbulhas e nem... E lembrando, né, Pri, que o processo de fermentação alcoólica não gera somente o álcool originado do açúcar. Gera o gás carbônico também. Então todo vinho durante a fermentação, ele vai ter gás. A diferença é que o vinho tranquilo, seja tinto, branco ou rosé, esse gás ele vai ser eliminado para a atmosfera. Então ele não vai estar presente no produto como a gente percebe no vinho espumante, de espuma, de borbulhas. Então, dentro do espumante também tem as suas classificações, né? Isso, então o espumante, ele é o quê? Ele é exatamente um vinho tranquilo com a presença de gás carbônico. E pra gente ter essa presença de gás carbônico, ele é um gás carbônico natural. E aí essa questão que já falou inicialmente responde muitas vezes isso. Que na elaboração do vinho gera esse gás carbônico. No vinho tranquilo a gente libera ele e no espumante então a gente mantém ele na segunda fermentação.
E aí a gente passa a ter dois métodos de elaboração. A gente tem o tradicional, ou champenoise, que é quando essa fermentação e essa borbulha, né? borbulha, eles são formados na garrafa. E a gente tem o charmat, que é então um tanque específico. É um tanque isobárico, é uma autoclave, porque é um tanque que ele vai conseguir segurar. Como temos aqui, né, nosso cenário. Então, basicamente, a gente pode falar que os espumantes, todos têm a presença de gás. Então, a gente pode falar que tem mais ou menos 6 atmosferas de pressão aqui dentro. Pense assim, nós vivemos em uma atmosfera de pressão. Aqui dentro tem 6 atmosferas. É mais ou menos como se a gente mergulhasse 40 metros no fundo do mar, a pressão que tem aqui dentro. Por isso que a garrafa do espumante é mais espessa, a gente tem que ter mais cuidado para abrir o espumante, sempre gelado, para que não tenha nenhum problema quando a gente abre essa garrafa e também perca o gás do produto, né? Uma segurança de manuseio. Com certeza. Então, no método tradicional, a segunda fermentação é na garrafa, no método charmat, o que muda é o recipiente. É o tanque, mas os dois produtos têm alta qualidade e têm perfis um pouco diferentes. E vale lembrar que os dois, a formação de borbulha e o gás carbônico é de método natural. Ele vem da fermentação, nada ali de gás é adicionado. Bom, então espumante eu não posso inserir gás no produto. Mas tem outros 2 produtos bem interessantes também, que poucas pessoas conhecem. Eu acho que um deles talvez é mais famoso, que é o vinho frisante. E outro é o vinho gaseificado. Tu lembra a diferença dos dois? Então, a gente tem, vamos lá. Vinho tranquilo, vinho espumante. Agora a gente entra no vinho gaseificado. O vinho gaseificado, ele segue mais ou menos a mesma proposta do que a água com gás, que é uma coisa que a gente conhece todo mundo. O que acontece? Tu vai ter um vinho tradicional, um vinho tranquilo, e tu vai adicionar gás carbônico. Então esse gás carbônico, ele não vem natural da fermentação. E por isso a gente vai ter um vinho com um pouquinho menos de pressão. Quanto que é mais ou menos a pressão, Lucas? A pressão hoje do gaseificado, ela vai ter até 4 atmosferas. Então seria mais ou menos 2/3 do que a gente tem dentro da garrafa de espumante. E aí a gente, além do gaseificado, a gente tem um outro produto, então, que é o vinho frisante. Isso, aí o frisante, a gente tem que lembrar que ele tem uma pitadinha de gás, e geralmente esse gás é natural. Ele pode ser natural ou adicionado. No gaseificado é sempre um gás adicionado, que não vem da fermentação. E no espumante, a gente tem bastante gás natural da fermentação. Então, para gravar bem na memória, espumante, 6 atmosferas, gaseificado, 4 atmosferas e frisante, 2 atmosferas. Então, frisante é aquela pitadinha, aquele delicado gás, que muitas vezes as pessoas acham que o frisante pode ser até um vinho tranquilo, porque quando a gente serve na taça tem um pouquinho de gás, quase que imperceptível, e logo ele já vai sumindo. Então, são essas 3 categorias. Vale lembrar que como ele é um produto com muito menos gás, ele muitas vezes ele pode já vir numa embalagem bem tradicional. Ele pode vir com screw cap, ele pode vir com rolha, e ele não vai ter uma garrafa tão grossa, então ele pode ter uma garrafa mais simples para não precisar suportar tanta pressão. Bem lembrado, Pri. Então, por exemplo, o espumante eu não posso colocar uma rolha normal, tradicional de vinho, ou a tampa rosca, né, que a gente chama de screw cap. No vinho frisante e gaseificado, a garrafa não precisa ser tão espessa e não precisa de uma rolha especial para isso, até porque aqui a gente tem muita pressão, mas no frisante, no gaseificado, essa pressão é um pouquinho mais comedida. Exatamente. E aí, Pri, tem mais coisa falando sobre vinho? Porque a gente já falou de vinho tranquilo, falamos de vinho espumante, vinho frisante, vinho gaseificado. Quais as outras nomenclaturas aí? Vinho é um mundo infinito, na verdade, né? Porque a gente conhece, no geral, as mais famosas, mas a gente sabe que em cada lugar do mundo tem uma coisinha muito específica que talvez não seja tão comercial e não chegue até nós. Mas tem um outro que é muito importante a gente falar, que é o vinho fortificado e o vinho licoroso. Muita gente confunde esses dois também. Então, quando a gente fala de vinho licoroso, é um vinho que ele tem um teor alcoólico acima do permitido para o vinho tranquilo. Hoje, se eu não me engano, vai até 16, a classificação do vinho tranquilo. Isso, no Brasil sim, mas tem alguns outros países, por exemplo, vinho do Porto, né? Vinho do Porto, ele chega em média aqui 19, 20 graus alcoólicos, né? Isso. Então tu vai encontrar um teor alcoólico mais elevado nesses produtos. E aí ele já passou dessa classificação, então ele entra em outra classificação. Ele não é mais só vinho, ele é um vinho licoroso ou ele é um vinho fortificado. Qual que é a diferença do licoroso e do fortificado? O licoroso, ele vai ter essa fermentação, essa formação de álcool natural. Então, normalmente, ele vai passar do tradicional ali dos 16, mas não tanto. E a gente tem também o fortificado. Como é que é feito o fortificado, Lucas? Então, para quem gosta de vinhos fortificados, geralmente são vinhos com uma grande concentração de açúcar e grande concentração de álcool. Por isso que é um produto que dificilmente a gente bebe em quantidade. A gente se satisfaz com uma taça menor, geralmente ele é um digestivo, ele fica junto com a sobremesa. Então, esses vinhos fortificados é um processo
Tecnicamente falando, simples. Durante o processo de fermentação, o açúcar da uva natural, ele vai baixando. E o álcool vai subindo. Mas, no início desse processo de fermentação, onde o vinho poderia ter 13, 14 de álcool, quando ele tem seus 4, 5% de álcool, ainda tem muito açúcar. Então a gente pega um destilado, geralmente feito de bagaço de uva, né, que aqui no sul a gente chama de graspa, português chama de bagaceira, né, que é feito de bagaço de uva, pega esse destilado, que tem muito álcool, e insere no produto. Então de 4% de álcool, 5%, já pula para 20%. E esse gap acaba matando a levedura, que é o fermento, né, que faz a fermentação alcoólica acontecer, e preservando os açúcares, porque é a levedura que consome esse açúcar. Então sempre um fortificado vai ter bastante álcool e bastante açúcar. Mas a gente não pode esquecer que tem os vinhos licorosos, que tem a fermentação, por exemplo, por uvas desidratadas, por apacimento, até uvas podres. Por incrível que pareça, são vinhos caros, excepcionais e geralmente um pouco mais raros, né, Pri? Não, é qualquer podridão também, né? Não, existem várias podridões dentro da uva. As malas, as ruins, e tem as muito boas, né? Que são, inclusive, muito difíceis de conseguir. Às vezes as pessoas lutam muito para conseguir apodrecer uma uva. Parece até piada, mas não é. E aí, acho que é bem importante falar nisso aí que o Lucas falou, porque, então, assim, a gente tava até agora falando que vinho é só o fermentado de uva. Daí a gente vem e adiciona alguma coisa. Mas justamente essa adição, ele é um produto feito de uva. A grapa, esse fermentado. Às vezes pode ser utilizado álcool vínico mesmo, que é pegar um vinho e destilar para conseguir só o vinho. Então, todo o processo que vai ter dentro desse vinho, ele é um subproduto da uva. A gente sempre tá falando disso. Então, Pri, a galera pode ficar tranquila aqui. O que tem dentro da garrafa de vinho, independente das suas classificações, teor alcoólico, de açúcar, é basicamente 100% uva. Então, valorizem bastante o produto, porque não é tão fácil a gente produzir, mas com certeza vale a pena quando o resultado na taça é impecável. Exatamente. Espero que tenha conseguido tirar um pouquinho as dúvidas de vocês, e agora vocês fiquem mais tranquilos para chamar o espumante de vocês de vinho. E até a próxima! Saúde! Tchim, tchim!